Otimização. Faça com que seus metadados de conteúdo falem com o algoritmo e a dinâmica da plataforma. Uma vez que você tenha determinado sua programação e o cronograma de publicação, é preciso pensar em otimizar seu conteúdo para facilitar sua descoberta. O primeiro passo é pensar sobre a plataforma, pois as regras de descoberta no YouTube são completamente diferentes das do Facebook ou do Instagram. Pense também no formato de seu vídeo. Ele será quadrado ou não? Mais uma vez, isso é uma questão de plataforma. Um formato quadrado não funcionará no YouTube, mas para o Facebook ou Instagram pode ser a melhor escolha. Em seguida, você precisa pensar em seus metadados de vídeo que, em resumo, são o título, a descrição, a miniatura, as tags, assim como outros elementos, como legendas. Se definir corretamente seus metadados, seu conteúdo será mais descoberto no campo de busca. Em outras palavras, se um usuário estiver pesquisando um determinado tópico relacionado ao seu conteúdo de vídeo, é importante que seus metadados de vídeo estejam otimizados para refletir qualquer termo de pesquisa que ele possa usar. Em essência, metadados são todas as coisas que definem como seu vídeo está relacionado ao algoritmo do YouTube. E o lado bom é que você está no total controle. E pode dizer ao algoritmo do YouTube exatamente sobre o seu conteúdo de vídeo em detalhes, usando as palavras-chave certas que melhor representam seu vídeo. A regra geral para otimizar seus metadados para a busca é identificar palavras-chave muito pesquisadas e as repetir no título do vídeo, na descrição, nas tags e talvez na miniatura. Analisaremos essas palavras com um pouco mais de detalhes em seguida. Essas dicas não são exclusivas para o YouTube, também podem ser aplicadas em outras plataformas, como o Instagram ou o Facebook. O importante é garantir que você tenha intitulado e descrito seu conteúdo de maneira adequada, a fim de que seja encontrado em qualquer plataforma que você use para alcançar públicos novos. Títulos de vídeo. O título de seu vídeo é extremamente importante, pois é mostrado nos resultados da busca e é uma das primeiras informações que o público vai ver e avaliar antes de assistir a um vídeo. Seu título de vídeo deve ser marcante para se destacar, mas também descritivo, e dar uma boa ideia do que se trata. Otimizações de descrição em vídeo. O início do texto de descrição do vídeo também é muito importante, porque é mostrado nos resultados da busca. Somente 2 das primeiras frases aparecerão acima da dobra. Isso significa que você deve adicionar as informações mais interessantes primeiro e depois sempre incluir links para aumentar o número de inscritos e/ou dirigir o tráfego para vídeos ou listas de reprodução relacionados. Otimizações de tags de vídeo. Ao inserir tags a seus vídeos, use termos gerais e específicos. Inclua algumas tags padrão para seu canal, que podem ser aplicadas a qualquer vídeo que você publicar, além de uma mistura de tags tanto gerais quanto específicas. Otimizações de miniaturas de vídeo. O YouTube recomenda que suas miniaturas sejam em alta resolução, com brilho e alto contraste, além de incluir imagens visualmente atraentes. Você pode adicionar texto e outros elementos de marca às suas miniaturas para torná-las mais atraentes. É fundamental que elas sejam apropriadas ao conteúdo. Um artigo de 2019 da revista Variety relata os esforços da plataforma de música Vevo para otimizar as miniaturas que estava usando no YouTube a fim de aumentar os números de visualização. A descoberta está se tornando cada vez mais problemática para videoclipes, sobretudo para aqueles que não são lançamentos novos. Eles não são priorizados pelo YouTube, e suas atividades em geral caem após um pico inicial. O artigo usa o videoclipe da música Ghost, da cantora e compositora Halsey, como exemplo do impacto que a mudança da miniatura de um vídeo no YouTube pode ter. Em setembro de 2018, a Vevo substituiu uma miniatura relativamente escura do vídeo, que era difícil de decifrar, por uma foto com mais brilho e mostrando de perto os 2 protagonistas. Como relata o artigo, o resultado foi uma vitória garantida. A Vevo registrou um crescimento de 4.000% nas visualizações nas 2 semanas após a mudança da miniatura. Depois, as visualizações acabaram dissipando de novo, mas ainda assim permaneceram bastante acima do nível anterior a essas mudanças. Promoção. Aumente seu alcance com influenciadores. A promoção em parceria é um atalho para alcançar novos públicos e um dos caminhos mais fáceis e rápidos para o crescimento do público disponível. Os influenciadores adotam isso como uma técnica, e como é reconhecido que há espaço e público suficientes para todos na plataforma, não há senso de competição.
permitindo que a comunidade cresça em conjunto. Como profissional de marketing, você não precisa pensar ativamente em novas ideias de criação de conteúdo com outras pessoas para tirar proveito da promoção em parceria, mas em maneiras criativas de ter seu conteúdo promovido por outros, usando alguns dos recursos e funcionalidades disponíveis no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Seguindo as dicas de ouro mencionadas, você logo descobrirá como seu público está reagindo ao seu conteúdo. Os dados obtidos o ajudarão a afinar sua estratégia de desenvolvimento de público e, por meio de testes e inovação contínua, é possível que você e sua marca sejam bem-sucedidos em plataformas online mundiais, como o YouTube. Quanto conteúdo você deve criar? Não há uma regra definida sobre quanto conteúdo criar, mas, como regra geral, quanto mais conteúdo você criar, melhor, desde que seja bom, planejado e baseado em uma estratégia geral de conteúdo. Se seus recursos são limitados, é melhor investir um pouco em conteúdo do que não fazer absolutamente nada. Teste o que funciona, otimize e planeje. Produção de conteúdo. Como fazer brainstorming? Como ilustrado neste capítulo, o marketing de conteúdo depende muito de ideias. A tecnologia digital faz com que tenhamos à nossa disposição ferramentas de distribuição com as quais os profissionais de marketing da geração anterior nunca poderiam ter sonhado. Existem poucas barreiras para a distribuição do conteúdo, desde que você planeje com eficácia. Hoje, invariavelmente, o sucesso ou fracasso de uma campanha de marketing digital se resumem à ideia por trás dela. Portanto, você precisa apresentar ideias, e muitas delas. Muitos profissionais de marketing temem cometer erros, ou têm muito medo de compartilhar suas ideias e serem ridicularizados por colegas. Se você não compartilhar suas ideias, quem mais vai fazer isso? De que outra forma você vai alcançar o sucesso? Ter ideias sempre pode ser difícil. É aqui que entra o brainstorming. Nenhuma ideia é tão absurda que não deva ser levada em consideração, mesmo que com um olhar cauteloso. Winston Churchill. Poderíamos falar sobre as várias técnicas que diferentes grupos e organizações usam para ter ideias, mas o melhor conselho que podemos dar é: basta pensar. Limpe sua lista de tarefas e tire algum tempo para pensar sobre o que seus clientes querem e quais são seus objetivos comerciais. Analise todos os dados e insights à sua disposição e depois não tenha medo de arregaçar as mangas, lançar ideias e ver o que pode sair disso tudo. Lembre-se, não há ideias ruins, apenas ideias menos relevantes. Criação de um calendário de conteúdo. Depois de escrever sua documentação de visão geral da estratégia de conteúdo, de decidir que tipo de conteúdo é adequado para seu negócio e de ter ideias no brainstorming, é uma boa ideia planejar um cronograma a partir de um calendário de conteúdo. Um calendário organizado economizará seu tempo por mostrar um cronograma estruturado a ser cumprido, o que elimina o desperdício de tempo das atividades. Veja algumas dicas sobre como criar um calendário de conteúdo. Sazonalidade. Pense nas principais estações do ano, nas tendências de seu negócio e no conteúdo que você quer criar no período que antecede essas épocas do ano, assim como durante elas. Tópicos. Para cada mês, escolha bons temas que possam ser divididos em subcategorias. Pense em eventos sobre os quais você poderia escrever em um determinado mês. Cronograma. Separe seu calendário por mês, depois por semana, depois por dia. Isso melhorará a estrutura e a regularidade de seu trabalho. Compartilhe. Compartilhe seu calendário de conteúdo com sua equipe de criadores de conteúdo, tanto interna quanto externa, assim como com todos os outros canais de marketing. Se você puder dar insights sobre o conteúdo que vai criar a sua equipe de SEO, exibição, redes sociais e RP, terá mais chances de alcançar uma estratégia de marketing digital mais integrada. Objeções ao conteúdo. Objeção. Não podemos criar conteúdo por conta própria. Resposta. Terceirize a produção de conteúdo. As exigências do profissional de marketing digital estão sempre aumentando. A análise de diversos dados, os novos canais de marketing para gerenciar e a característica de estar online 24 horas por dia, 7 dias por semana, significam que poucos profissionais de marketing têm tempo para criar o conteúdo de que a marca precisa para o sucesso digital. E na maioria dos casos, eles não são qualificados o bastante para criar o conteúdo especializado que a marca deles merece. É provável, então, que você tenha que terceirizar parte ou talvez toda a sua produção de conteúdo. Isso pode lhe poupar tempo e dinheiro.
Você tem algumas opções quando se trata de terceirização de conteúdo. Freelancers. Você pode passar pelo trabalhoso processo de recrutamento de um freelancer para criar seu conteúdo. Muitas organizações fazem isso. O bônus é que você pode desenvolver um relacionamento com um criador de conteúdo dedicado que entende perfeitamente seus objetivos. A desvantagem, no entanto, é que os freelancers autônomos normalmente têm mais de um cliente, o que significa uma constante mudança nos prazos e períodos em que eles estão disponíveis, sem mencionar que eles entram de férias e também adoecem. Além disso, quando se trata de aumentar o volume de conteúdo, poucos freelancers podem ajudar nisso com frequência. Gerenciar os prazos, avaliar o trabalho feito e fornecer feedback a eles. Tudo depende de você. O processo pode funcionar bem, mas desde que você dedique o tempo necessário para recrutar e treinar a pessoa certa. Plataformas de conteúdo em nuvem. Há um número crescente de plataformas colaborativas que atendem às necessidades de conteúdo das marcas e agências. Essas plataformas são marketplaces que conectam as pessoas que precisam de conteúdo com aquelas que podem criá-lo. Elas recrutam criadores de conteúdo e cobram uma pequena porcentagem do seu serviço de conteúdo. As plataformas são relativamente simples de usar e podem ajudá-lo a melhorar sua produção de conteúdo. Mas observe que, em muitos casos, os criadores de conteúdo de plataformas específicas têm diferentes níveis de qualidade. Novamente, a estratégia, o gerenciamento e a revisão do conteúdo enviado a você são de sua responsabilidade. Recrute uma agência de conteúdo. Conforme temos mostrado neste capítulo, o marketing de conteúdo está se tornando cada vez mais uma função separada de seus outros canais de marketing digital. Agências especializadas em conteúdo estão surgindo para ajudar as marcas em suas necessidades de marketing de conteúdo. Os benefícios de recrutar uma agência de conteúdo especializada são que você pode usar seus conhecimentos e serviços para desenvolver sua própria estratégia de conteúdo, criar um calendário de conteúdo e garantir que esteja recebendo conteúdo de qualidade dentro do prazo. Você também tem alguém com quem trocar ideias para garantir que o conteúdo seja bom e que ajude a defender a causa do conteúdo dentro de sua organização. O lado negativo é que algumas, se não a maioria, dessas agências de marketing de conteúdo trabalham com adiantamento, o que pode aumentar significativamente seu investimento geral em marketing digital. Qualquer que seja a sua opção, terá os mesmos problemas imediatos quando se trata de terceirização de conteúdo. Antes de terceirizar sua produção de conteúdo, há algumas coisas para se pensar a fim de facilitar o processo para todos os envolvidos. A etapa mais importante da terceirização de sua criação de conteúdo é o processo de briefing inicial. Para realmente aproveitar a terceirização, você precisa comunicar o que quer alcançar. Mais uma vez, isso ilustra o quão importante pode ser a documentação inicial de estratégia de conteúdo. Pode parecer um pouco demorado para começar, mas, uma vez que você tenha essa documentação, é possível compartilhá-la com seus produtores de conteúdo e realmente começar a todo vapor com o tipo de conteúdo que você quer. Objeção: há demasiados problemas de conformidade e auditorias de processo para que nosso negócio crie conteúdo. Resposta: coloque em prática um plano em que o conteúdo seja possível. Uma das objeções mais frequentes quando se fala de conteúdo a certas marcas é a conformidade. Para muitos setores fortemente regulamentados, como os serviços financeiros e os setores de saúde, há diversos processos de conformidade diferentes que precisam ser cumpridos. Isso pode tornar a criação de conteúdo um desafio, mas não é impossível. Em muitos desses setores, você encontrará pessoas que usam o processo de conformidade como desculpa para não criar conteúdo. Não as deixe vencer. O conteúdo relevante nesses setores é, no mínimo, mais importante do que em outros. Os clientes estão procurando conteúdo valioso no qual sabem que podem confiar. A fim de criar esse conteúdo relevante, é importante garantir que ele esteja em conformidade com todas as leis. Crie uma lista do que fazer e não fazer em relação ao conteúdo que vai criar. Trabalhe com seus departamentos de conformidade para assegurar que se estabeleça um processo viável e uma relação duradoura entre produtores de conteúdo, profissionais de marketing, líderes de marca de equipes digitais e de conformidade, enquanto também trabalha de acordo com os KPIs escolhidos. Dada a importância contínua que o conteúdo provavelmente terá nas futuras campanhas de marketing digital, é melhor abraçar o conteúdo agora, em vez de correr atrás dele depois. Objeção:
Não há em nenhum lugar em nosso site para publicar conteúdo e não temos nenhum recurso de desenvolvimento. Resposta: montar um blog em seu próprio site é fácil. Essa é uma objeção comum levantada por aqueles que estão analisando o conteúdo pela primeira vez. É compreensível que essa preocupação apareça mais entre empresas menores, as quais têm limitados recursos de desenvolvimento. A verdade é que criar publicação de conteúdo em seu próprio site é muito fácil. Serviços como o WordPress permitem que você faça isso de maneira simples e gratuita. Há alguns recursos necessários para que seu blog se assemelhe e se sinta parte de seu site geral. Mas não deve levar muito tempo para que sua equipe faça isso. Uma alternativa é contratar um dos milhares de designers especializados em WordPress que podem fazer o trabalho por um preço único. Não deve custar mais do que $400. Depois de fazer isso, você estará pronto para começar a publicar conteúdo à vontade. Há também muitas outras maneiras de configurar seu site. Muitos serviços de conteúdo podem fornecer feeds XML diretamente em seu site, por exemplo, o que requer apenas algumas informações técnicas. Mais uma vez, dado o valor que o conteúdo traz ao seu marketing digital, o investimento e o tempo necessários para configurar seu site e publicar conteúdo certamente valem a pena. Promovendo seu conteúdo. A criação de conteúdo é apenas uma parte do processo de marketing de conteúdo. Uma vez criado esse conteúdo, você tem que comercializá-lo. Como já mencionado, o conteúdo é a moeda com a qual as marcas engajam com seus clientes online. Um canal de distribuição natural para qualquer conteúdo que você criar deve ser a rede social. Também recomendamos que todo conteúdo criado seja o mais compartilhável possível. Botões de compartilhamento de redes sociais nas páginas de conteúdo de seu próprio site, por exemplo, e, quando relevante, seja publicado também no Google Mais Authorship. Mas, novamente, grande parte disto foi abordado no capítulo 4. Essas são boas estratégias para aumentar o alcance do conteúdo criado por você. Mas, além dessas práticas, vamos olhar com um pouco mais de detalhes para outras maneiras de promover seu conteúdo. Blogger Outreach e marketing de influência. Os blogueiros têm um papel essencial para falar com sua base de clientes online. Blogger Outreach, ou marketing de influência, como ficou conhecido, é uma forma incrivelmente eficaz de melhorar o perfil de sua marca, aumentar sua reputação e compartilhar seu conteúdo exclusivo. Como o nome sugere, os influenciadores tendem a ter considerável influência entre suas comunidades online específicas. Eles têm muitos seguidores importantes nas redes sociais e servem para promover conteúdo relevante dentro de suas comunidades. Há, é claro, maneiras diferentes de conduzir o marketing de influenciadores. Ouvir capítulo 7. Basicamente, você quer construir um relacionamento com os blogueiros por meio do conteúdo. Isso pode significar incentivá-los a promover o conteúdo de marca que você criou, e é específico para seu nicho. Por exemplo, a marca de carros Fiat, procurando promover o Fiat 500, criou Motherhood Rap, um vídeo bem-humorado. O vídeo falou com as mães e fez sucesso imediato com a comunidade de mães blogueiras quando promovido pelo blogger Outreach. As mães blogueiras adoraram o vídeo, compartilharam o conteúdo nas redes sociais e o adicionaram em artigos que estavam escrevendo. O resultado foi um enorme sucesso viral. A última contagem no YouTube revela 4,8 milhões de visualizações e mais de 21 mil likes. O vídeo foi promovido e compartilhado por toda a comunidade de mães blogueiras e também foi adicionado em títulos de notícias automotivas, comerciais e nacionais. O blogger Outreach foi o canal utilizado para distribuir e compartilhar o conteúdo, mas a chave para o sucesso geral da campanha foi o próprio conteúdo. Em janeiro de 2019, a rede britânica de padarias Greggs lançou seu rolinho de salsicha vegan, para coincidir com o mês de Veganuary. A campanha foi uma paródia de humor do iPhone, rotulando o rolinho de salsicha de a próxima geração da tecnologia de rolinho de salsicha com operação por toque e 10 megabytes. A paródia de marketing inspirada na Apple foi ainda mais fundo, enviando aos principais influenciadores veganos e a profissionais de imprensa os rolinhos de salsicha vegana em uma caixa parecida com a do iPhone. Estimativas sugerem que a cobertura de RP atingiu 69% dos adultos do Reino Unido mais de 11 vezes, enquanto o alcance orgânico do Twitter atingiu 24 milhões. Até hoje, o vídeo de lançamento já foi visualizado 83.140 vezes. Os blogueiros e influenciadores são muito autênticos,
Portanto, sempre que possível, você deve procurar envolvê-los no processo criativo. Quando se trata de identificar com quais blogueiros e influenciadores trabalhar, procure pessoas que estejam mais alinhadas com a mensagem e objetivos de sua marca. É uma tática cada vez mais comum para blogueiros e influenciadores estarem envolvidos no processo de criação de conteúdo, assim como na distribuição dele. Isso pode acontecer ao simplesmente trabalhar com eles em uma publicação específica de blog que seja interessante para seus leitores, pedindo-lhes que se filmem fazendo a avaliação de um produto ou talvez apresentando um concurso de conteúdo em seu site. Uma vez que você esteja envolvido com uma comunidade de influenciadores, é de extrema importância acompanhar e monitorar suas atividades nas redes sociais, bem como avaliar seu impacto para ver se estão realmente conduzindo o engajamento em torno de tópicos relevantes à sua marca. Lembre-se de que os influenciadores são publishers. Eles sabem qual conteúdo funciona melhor para a sua comunidade. E se como marca você pode trabalhar com eles para criar conteúdo que funcione para aquele público, então eles ficarão muito felizes em participar disso. Publicidade nativa. Uma das maiores tendências de marketing digital dos últimos anos, a publicidade nativa é um novo e interessante meio de publicidade online que foca em conteúdo. Mesmo que você não esteja familiarizado com o termo, certamente já interagiu com um anúncio nativo. Publicações patrocinadas no Facebook, tweets promovidos no Twitter, artigos de marca na BuzzFeed, publicações patrocinadas por publishers e pequenas recomendações de conteúdo. Todas essas são formas de publicidade nativa. Anúncios nativos são mensagens relevantes em um contexto que combinam mídias pagas, ganhas e próprias em uma mensagem de marca claramente identificada, que é iniciada pelo usuário. O posicionamento nativo se encaixa perfeitamente no design geral do site de hospedagem, de modo que parece parte do site em vez de um elemento externo a ele. Não se pode falar do conceito nativo sem falar de conteúdo. O que um anúncio nativo significa é que o conteúdo certo da marca, distribuído ao público certo, pode agora oferecer recompensas aos anunciantes, que superam de longe o que eles alcançam apenas com formas mais tradicionais de publicidade. A publicidade nativa está transformando o cenário do marketing digital. Dado o aumento do marketing de conteúdo, é natural que novas formas de publicidade baseada em conteúdo tenham se desenvolvido. Os números em torno do crescimento da publicidade nativa são surpreendentes. Dave Lovell, cofundador da Ad You Like, a principal plataforma e rede de publicidade nativa da Europa, prevê que o mercado de publicidade digital crescerá de 15 bilhões de dólares em 2019 para 85 bilhões de dólares em 2020, com a publicidade nativa na liderança. Segmentando a mídia online. Se a RP tradicional serve para aumentar alcance, de forma resumida, a RP online serve para ocupar esse novo e crescente espaço digital. À primeira vista, pode parecer que não há muita diferença. Ambas as atividades ainda segmentam gatekeepers para incluir você ou as atividades de sua empresa em sua produção. No entanto, o ambiente online é diferente em vários aspectos fundamentais. A RP tradicional compreende em grande parte a relação com os meios de comunicação, com a maioria do conteúdo vindo na forma de press releases e artigos, diz Mark Holding, CEO e fundador da Rostrum PR. Portanto, manter conversas consistentes com os jornalistas é fundamental. Já na RP digital, é o conteúdo que reina. Embora os press releases e os artigos ainda sejam importantes, é preciso pensar de forma diferente sobre como eles estão sendo colocados, ou seja, como eles vão aparecer em um site. 1. Primeiro, vamos ser claros sobre as lições que podemos aprender da RP tradicional ao promover nosso conteúdo online. Tudo é uma questão de história. Se você não pode definir sua história, não pode definir seu negócio. Os jornalistas precisam ver logo o que há de diferente em você. Caso contrário, eles seguirão em frente. O storytelling conceitua o que é sua empresa, por que ela é diferente e por que vale a pena ouvir sobre ela. O storytelling permite definir suas futuras comunicações e fazê-las de forma consistente ao longo do tempo. 2. Tudo é uma questão de o que há de novo agora. Use sua história abrangente para responder à pergunta para a qual os jornalistas vão querer uma resposta. E daí? Os jornalistas não promoverão sua empresa por conta própria. Tem que haver um motivo para falar sobre você. Decida sobre seu gancho. Você está apoiando uma nova instituição de caridade, crescendo muito, expandindo-se para novos escritórios ou já ganhou prêmios locais e nacionais?
3. Tudo é uma questão de conhecer seu público. Adapte sua história de modo que ela ressoe com as pessoas com as quais você deseja engajar, tanto a nível comercial quanto pessoal. Seu objetivo é que seu público confie em você e fale sobre você entre os amigos e conhecidos. Adaptar sua história de acordo com seu público também ajuda a engajar os jornalistas, que atuam como intermediários desse relacionamento. 4. Tudo é uma questão de pontualidade. Os jornalistas são ávidos por textos, mas o tempo é escasso. Seja organizado e fique feliz em atender uma chamada sempre que eles precisarem, e não o contrário. Seja proativo e antecipe os eventos planejados, como o orçamento, tendo pontos de vista de sua empresa prontos para possíveis publicações. Envie o ponto de vista de sua empresa sobre determinados acontecimentos por e-mail, dentro de minutos, não horas, aos jornalistas relevantes. 5. Tudo é uma questão de opinião. Um bom perfil de redes sociais depende de você dar uma opinião incisiva. Não fique em cima do muro. Os jornalistas precisam de uma opinião forte que gere debate e interação. Estabeleça relações com publicações, sites ou publishers principais para que esses jornalistas importantes tenham uma noção de quem você é e o que te faz vibrar. Procure ligar ou enviar e-mail a pelo menos um jornalista por semana. Eles serão receptivos, além de precisarem de você. Apesar dessas semelhanças, as regras de redação para chamar a atenção de jornalistas e o que precisa ser incluído no texto mudam. Estes são os principais pontos que você precisa considerar. SEO. Reconheça-o, mas não exagere. Aqueles que ocupam o mundo online vão falar sobre uma coisa, e só uma coisa. SEO, ou otimização para mecanismos de busca. Essa é a prática de tentar prever o que as pessoas irão procurar nos mecanismos de busca para que seu conteúdo, que inclui essas palavras, fique mais no topo da lista de resultados. Escrever conteúdo que inclua palavras ou frases-chave muito pesquisadas e relevantes a diversas consultas de busca tende a aumentar o tráfego e otimizar o conteúdo, assim como atualizar o conteúdo com frequência para que a tecnologia de rastreamento dos mecanismos de busca fique ocupada. Mas, embora isso possa ser bom para suas páginas de redes sociais autogerenciadas, como páginas do Facebook ou contas no Twitter e no LinkedIn, o uso excessivo de títulos online para chamar a atenção pode ser prejudicial. As publicações online etiquetam seu próprio conteúdo para aumentar os acessos a seu site. Portanto, não entre em conflito com isso. De qualquer forma, pesquise boas palavras-chave. Mas se você for muito exigente com seu material de divulgação para os jornalistas, seu texto será visto como estranho e artificial. Pense primeiro no conteúdo. Pontue nota 10 com seu trabalho, para ajudar a decidir para onde ele vai. Há uma tendência online de atirar para todos os lados na esperança de que alguém o encontre. Essa abordagem fez com que o online ficasse conhecido como o lugar para onde todo o material impresso indesejado vai. No entanto, isso está mudando aos poucos. O conteúdo precisa ter um padrão mais elevado, por isso é melhor estar ciente disso. Havia muito conteúdo online de má qualidade, mas isso tem mudado, diz Tara Burns, diretora de divisão da agência de RP Man Bites Dog. Não dá mais para considerar o conteúdo online como secundário. Os publishers estão procurando qualidade agora. Então, é isso que precisa ser feito. Um chefe de RP diz que ele pontua em 10, sendo 1 o primeiro lugar, para saber se o conteúdo vai ou não para todos. Qualquer coisa de 5 a 10 é considerada adequada para uma cobertura mais ampla. Qualquer coisa próxima a 1 precisa de uma segmentação certa e até mesmo de exclusividade. Você deve ser realista sobre sua pontuação também. Não a classifique como ótima se ela for apenas boa. Alguns veículos de comunicação, como a Marketing Week ou o fórum online Mumsnet, só publicam histórias se souberem que são exclusivas para eles. Criar conteúdo adequado e mais. O conteúdo é justamente o tema deste capítulo, mas entre a comunidade online, ele precisa ser mais importante e variado. Não é mais possível esperar que o mesmo conteúdo seja adequado para todos. Os leitores esperam que o artigo inicial que leram seja um teaser. Portanto, você precisa inserir links que darão aos leitores a escolha de voltar ao seu site para ver mais e acompanhar o conteúdo, tais como infográficos, vídeos, white papers, blogs e podcasts. As publicações online preferem manter as pessoas em seu próprio site, mas aceitam que a curiosidade afastará as pessoas. Mantenha suas frases ainda mais curtas. Offline você tem espaço para dizer mais,
Mas quando se trata do online, os leitores estão olhando para as coisas em telas menores. Isso significa que, para criar frases, é preciso considerar o espaço menor que os leitores têm ao olhar para seu conteúdo. O Gunning Fog Index é uma ferramenta útil que mede a complexidade das frases, incluindo a procura de palavras com 3 ou mais sílabas, para produzir uma fórmula matemática de legibilidade. O The Times tem uma pontuação de cerca de 10, enquanto o Mirror tem uma pontuação de cerca de 2. O ideal é entre 5 e 7 porque mostra que são fáceis de ler e seguir. Espelhe seu público, ainda mais. Se o site que você quer segmentar escreve de uma maneira jovem e animada, é preciso que seu texto tenha as mesmas características. Os gatekeepers editoriais não vão querer demorar muito reescrevendo seu texto para adequá-lo ao tom de voz deles. O conteúdo que entra é o que mais se aproxima do site. É fundamental lembrar que os sites podem muitas vezes ser bem diferentes até do título offline que faz parte do mesmo conglomerado. Por exemplo, o Mail Online, um jornal de celebridades e com fotos, é muito diferente do conteúdo conservador do jornal do qual faz parte. As regras de engajamento. Os gatekeepers dos veículos de comunicação digitais ainda são, de modo geral, jornalistas tradicionais, o que significa que você deve abordá-los da mesma forma que abordaria qualquer publicação offline. Veja algumas boas regras de engajamento que você deve seguir. O que fazer? Sua lição de casa. Não basta apelar para o senso de curiosidade de um jornalista. Você precisa saber o que já funciona para eles, ou seja, pesquisar o que precisam e ver o que cobriram no passado. Muitos jornalistas reclamam que as pessoas que fazem negócios com eles nem mesmo leram sua publicação. Esse é o primeiro passo que você precisa dar para entender que tipo de história e que tipo de conteúdo, seja um blog, white paper, vídeo ou infográfico, pode ser boa para seu site. De forma útil, muitos sites de notícias têm um espaço que mostra suas histórias mais populares, sejam estas lidas ou compartilhadas. Por isso, tente inventar algo que se destaque nesse espaço. Talvez um site tenha uma seção regular que você possa preencher. Pensar no que eles precisam, não no que você quer que eles digam. Melhor do que fornecer conteúdo relevante a veículos de comunicação é oferecer algo que eles não têm. Muitas vezes, as pessoas pensam que isso significa dar uma história exclusiva a elas, mas nem sempre é o caso. Pode ser convidar os editores a participar de pesquisas planejadas para garantir que a produção seja relevante e única para eles. O que não fazer? Perguntar-lhes se receberam o press release que você enviou. Nada irrita mais os jornalistas do que ser sempre colocado como cópia, receber muitos e-mails e depois ser perguntado se receberam o press release. Eles receberam, porque o e-mail não voltou. Se gostarem, entrarão em contato com você. Lembre-se, só porque não gostaram do conteúdo uma vez, não significa que nunca o farão, mas permita que eles decidam isso. Dito isso, um follow-up apropriado pode muitas vezes gerar cobertura. Os jornalistas têm caixas de entrada lotadas, e, portanto, uma chamada bem colocada e redigida de forma inteligente é, às vezes, uma boa solução. Ser preguiçoso. Mesmo que os jornalistas imaginem que você enviou o mesmo press release para muitas pessoas diferentes, gostam de sentir que você está falando só com eles. Portanto, não corte e colhe o mesmo e-mail, usando truques de mala direta, porque isso é perceptível. Personalize os e-mails para jornalistas ou blogueiros dizendo o quanto você acha que sua história pode ser relevante para eles e seus leitores. E nunca colhe toda a sua lista de contatos no campo com cópia. Se os jornalistas podem ver que você o enviou a todos os seus rivais, é menos provável que eles escolham sua história. Perder as esperanças. Os jornalistas aproveitam as oportunidades e preferem procurar as pessoas quando precisam de algo. Portanto, se seu press release não foi respondido 2 meses atrás, não perca as esperanças. Talvez não tenha sido o momento certo. Bons jornalistas arquivarão as coisas para quando precisarem delas. Saiba disso e certifique-se de responder rapidamente, mesmo que pense que o momento já passou. Agindo sozinho? Com a velocidade da comunicação crescendo cada vez mais e muitas ferramentas de marketing online e de relatórios de análise disponíveis gratuitamente, toda empresa consegue administrar seus próprios canais, em vez de contratar uma agência para fazê-lo, se tiver uma estratégia clara e uma equipe com tempo suficiente para se dedicar às redes sociais. Entretanto, a consistência é fundamental quando se trata de redes sociais. Se uma empresa fizer 3 tweets por dia, por exemplo,
Seus seguidores notarão se isso não for feito ao longo do tempo. Os públicos se acostumam a um certo nível de atividade e não vão interagir se os canais não estiverem de acordo com o que estão acostumados. Abordamos isso com mais detalhes no capítulo 7. Quando se trata de segmentar publicações online, a abordagem que as empresas devem adotar dependerá se o público segmentado é um meio de comunicação tradicional que tenha mudado para o online, como jornais ou revistas comerciais, ou parte da nova geração de blogueiros e influenciadores criadores de conteúdo. Embora as empresas possam ficar hesitantes em relação aos últimos, se o conteúdo for bem apresentado e há alguém que certamente beneficiará a campanha, você verá bons resultados de uma estratégia interna bem-sucedida. Entretanto, vale a pena entender que existem consultorias de especialistas para criar uma estratégia consistente e engajadora desde o início, que seja visual e aborde diferentes temas de conversa. As empresas podem muitas vezes cair na armadilha de fazer muita autopromoção nas redes sociais. Porém, para aqueles que querem agir sozinhos, aqui estão algumas informações boas e importantes de se saber. Cadastre-se em bancos de dados de jornalistas. Ter uma boa base de dados de jornalistas comerciais, nacionais e freelancers mais atualizados é essencial se você quiser ter uma lista apropriada de quem receberá seu conteúdo. Há uma série de serviços que as empresas podem contratar, como a Gorkana, que fornece bancos de dados e serviços de distribuição e monitoramento, e a Response Source, que faz o mesmo, além de disponibilizar ferramentas de treinamento e planejamento antecipado. Ambas permitem que as empresas realizem testes gratuitos de seus serviços. Baixar ferramentas de análise de dados. O Google Analytics ajuda as empresas a ver a popularidade de publicações em blogs e referências de redes sociais, enquanto ferramentas como o Google Tag Manager rastrearão o número de compartilhamentos em redes sociais que vem diretamente de seu site. Esse último elimina a tentativa de resolver o problema se as ações vêm de outros sites ou de anúncios patrocinados, e permite que você saiba onde é melhor inserir os botões de compartilhamento de redes sociais. Outras ferramentas incluem a Quintly, uma ferramenta que compara e otimiza seu desempenho em redes sociais, inclusive contrastando seus números com os de seus concorrentes. A Keyhole permite aos usuários rastrear quantas pessoas estão usando sua hashtag, além do número de retweets, likes e impressões que sua campanha está gerando. Ela também rastreia quem são as pessoas mais influentes em termos de engajamento com suas palavras-chave. Crie conteúdo hero que seja possível avaliar. A beleza do online é que tudo é infinitamente mais fácil de avaliar, incluindo métricas de quanto tempo as pessoas passam em seu site por clique, quantas vezes elas voltam, visualizam o conteúdo ou o baixam. Isso significa que testar o que funciona pode ser uma experiência muito pessoal e gratificante, além de possibilitar que os conhecimentos adquiridos sejam usados para ajustar o conteúdo no futuro. Além de testar quais histórias são boas, uma boa dica é criar o chamado conteúdo hero, um primeiro conteúdo bom que pode ser testado para ver que outro conteúdo é necessário depois. Isso reflete o fato de que a criação de conteúdo e sua avaliação posterior, que costumava ter um longo intervalo de tempo, estão se aproximando. Agora, é provável que uma campanha seja alterada à medida que avança, com base na percepção em tempo real do que está funcionando ou não. Não se esqueça de que você nunca poderá controlar totalmente seu conteúdo, muito menos online. A frase "não existe publicidade ruim", muitas vezes atribuída ao artista norte-americano Phineas Barnum, o extravagante dono de circo, não caberia na era digital atual. Hoje em dia, um pequeno erro pode se tornar notícia nacional em poucos minutos, e de uma coisa você pode ter certeza: a lealdade no meio do jornalismo dura pouco. Se o conteúdo gira em torno de uma história e você está no centro dela, então puxar saco da imprensa não vai adiantar de nada. Você pode pensar que é impossível que seu negócio sofra uma abrupta perda de confiança, mas a internet está repleta de empresas cuja reputação caiu ou que já vivenciaram a raiva da Twittersfera e de outras comunidades online. É por essa razão que qualquer estratégia de conteúdo deve envolver uma cuidadosa reflexão sobre o que acontece quando nem sempre é possível controlar o que acontece. O segredo de responder às provocações do Twitter ou a ataques nas redes sociais em geral é reagir o mais rápido possível, o que significa usar regularmente ferramentas online como o Social Mention, o Topsy ou o Hootsuite, que escaneiam sites de redes sociais em busca de menções suas. Consulte o capítulo 7 para saber mais sobre isso.
Checklist para quando sua reputação estiver ameaçada. Comente. As empresas devem sempre comentar uma história. Ficar em silêncio só servirá para irritar o público. Clientes, stakeholders e jornalistas exigirão uma resposta em diversos canais. Comente rapidamente. No cenário digital, as histórias podem aparecer para um público por mais tempo, porque os assuntos podem estar em alta. Por isso, quanto mais a reação da empresa demorar, mais ela será exigida. Às vezes, direcionar as pessoas para uma mensagem de resposta em seu site funcionará mais efetivamente do que ter uma estratégia silenciosa. Comente com patos. Se você causou transtorno, tristeza ou angústia, então reconheça e peça desculpas, e faça isso de bom grado. Acima de tudo, fale com sinceridade. Comente em seguida, oferecendo soluções. Depois de resolver qualquer problema, a próxima coisa que as pessoas vão exigir são respostas ou soluções para o problema. Mesmo que você acredite que o problema seja uma tempestade em copo d'água, engula seu orgulho e faça um plano de ação que atenda os insatisfeitos. Assim, eles verão que você conseguiu lidar com a tempestade. Lembre-se, as discussões online podem passar logo. Muitas vezes porque as pessoas vão ver uma próxima coisa. Mas não se agarre a isso, elas vão passar mais rápido se você agir com integridade. Estudo de caso. WW Just Watch Me. A WW é uma marca globalmente reconhecida e dedicada a criar um mundo onde o bem-estar seja acessível a todos. Seu objetivo é inspirar as pessoas a se movimentarem mais, comerem bem, conectarem-se com os outros e superarem desafios. Ela é voltada para ajudar os membros a iniciar uma jornada de mudança positiva e duradoura, desenvolvendo hábitos saudáveis com produtos, comunidades e conteúdo. Localização: Canadá. O desafio. Os desafios da WW nunca foram os de alcançar seu público atual. Com a ajuda de endossos de celebridades internacionais como Oprah Winfrey e um investimento substancial com TV e mídia impressa, foi uma das marcas de saúde mais reconhecidas no mundo. O desafio era atingir um novo público em diferentes lugares e plataformas. Quando a WW se aproximou da Pound and Grain, ela estava procurando maneiras de se conectar com um público moderno, mantendo ao mesmo tempo sua mensagem geral de inspirar hábitos saudáveis na vida real. Eles precisavam olhar mais de perto como seu público estava se comportando online e desenvolver uma maneira de se conectar com ele de maneira autêntica. Público-alvo. O público-alvo foi dividido em 3 segmentos. 1. Desesperados em busca de soluções. Mães de meia-idade e mães mais velhas que procuram um programa de perda de peso fácil. 2. Perfeccionistas, mães jovens, trabalhadoras e bem-sucedidas que procuram um programa de perda de peso que se adapte às suas rotinas ocupadas. 3. Tudo é ótimo, menos o peso. Mães bem-sucedidas de meia-idade otimistas que equilibram muito bem os filhos e a carreira. Ação. Não se tratava apenas de atingir novos públicos, tratava-se de se conectar com eles. Isso inspirou uma nova estratégia de marketing digital, em que o foco seria menos celebridades de televisão e mais pessoas da vida real. Uma vez que determinamos com quem queríamos falar, fomos para as plataformas que atendem às conversas bidirecionais, sobretudo as redes sociais. Usando uma combinação do Facebook, Instagram e YouTube, trabalhamos com equipes de mídia e elaboramos um plano para lançar alguns novos estilos de conteúdo de vídeo. Primeiro, desenvolvemos uma série chamada Health Hints, Dicas de Saúde, que foram pequenos vídeos compartilhados em plataformas sociais que davam ao público dicas rápidas sobre como se manter saudável durante um dia atarefado. Quando carregamos o conteúdo, pedimos ao público e à comunidade WW que compartilhassem alguns de seus próprios conteúdos. Em seguida, com a ajuda de um chefe da WW, fizemos algumas das receitas mais populares em vídeos curtos e informativos e os compartilhamos por todas as redes sociais. Esse conteúdo, ao lado de um público engajado disposto a compartilhar as próprias receitas, mostrou que a comunidade não era apenas grande, mas também engajada. Depois, usamos banners online como uma oportunidade de contar as histórias reais de membros da WW. Mostramos pessoas reais, contamos suas histórias reais e nos conectamos com o público de um modo com o qual ele podia se identificar. Enquanto estávamos ajudando a definir uma nova pegada digital para a WW, eles estavam no meio de uma de suas maiores campanhas até o momento, a Just Watch Me. A ideia na televisão e na imprensa era a de mostrar atores que estavam se preparando para o desafio de fazer uma mudança saudável. Nos canais digitais e sociais,
Usamos a mesma ideia, mas ajustamos o envio de mensagens para gerar engajamento e conversa. Criamos a Just Watch Me, na qual pedimos aos fãs e seguidores que se desafiassem dentro do contexto do programa da WW. Como a Just Watch Me evoluiu online, demos um passo adiante na campanha e começamos a traçar o perfil de membros reais para conteúdo de vídeo específico de redes sociais. Ao compartilhar histórias reais de membros reais, conseguimos um batalhão de embaixadores da WW. Quando vimos o poder da comunidade, decidimos reunir os membros para uma mesa redonda e uma conversa inspiradora na WW. Membros reais conectados uns aos outros na vida real, para compartilhar suas histórias reais. Resultados. Na época da campanha, a WW viu um aumento significativo no desempenho em todos os canais digitais. Especificamente, a taxa de conversão aumentou 8 vezes, com o custo por aquisição reduzindo 71%. O conteúdo de vídeo teve um aumento de 52% na taxa de conversão. O custo por aquisição nas redes sociais diminuiu 29% ao ano. Cada anúncio em vídeo gerou mais de 2 milhões de visualizações completas. Comentário. Estamos felizes com os resultados de nossa última campanha, e isso se deve principalmente a uma grande criatividade e uma sólida execução por parte da Pound & Grain. Matt Latancio, gerente de marketing digital da WW. Sobre os criadores. Fundada em 2010, a Pound & Grain é uma agência criativa no Canadá especializada em resolver problemas complexos de negócios com estratégias digitais e de redes sociais, execução de campanhas e desenvolvimento de experiências interativas. 9. Marketing programático. O que esperar deste capítulo? Até o final deste capítulo, você terá respostas para as seguintes perguntas. O que é a compra programática de anúncios? Por que eu deveria pensar em publicidade programática como parte de minha estratégia de marketing digital? Quem está envolvido no ecossistema de mídia programática? Como as peças do quebra-cabeças programático se encaixam? Como eu poderia fazer internamente minhas compras programáticas e montar uma trading desk? Quais são as implicações programáticas do GDPR? Quais são os pontos fortes e fracos da mídia programática? Quais são os futuros desafios para a publicidade programática? Eu trabalho na mídia desde 1984. Na minha primeira semana, encontrei o Cognotel, um serviço muito primitivo que utilizava linhas telefônicas para enviar informações textuais do escritório de um assinante para outro. Lembro-me de quanto tempo demorou para criar um logotipo ou ícone a partir de pixels coloridos. Havia tecnologias similares na França, Minitel, e nos Estados Unidos, Prodigy. Estas que seriam de curta duração, mas que permaneceram com as descobertas de Samuel Morse, Alexander Graham Bell e outros visionários do passado. Mesmo assim, brincamos com a ideia de enviar anúncios, mas foi um trabalho bem difícil. Mais 13 anos, 1997, se passaram até que finalmente coloquei um anúncio em um site que era a mesma tecnologia de distribuição que nosso antigo Cognotel, mas usava um novo protocolo chamado HTTP, um acrônimo que instruía os zeros e os uns a serem direcionados para um servidor conectado a essa coisa chamada World Wide Web. O resto é história. Em 1997, nos Estados Unidos, já havia um mercado embrionário, mas próspero, para a publicidade online. A Hotwired publicou pela primeira vez banners de publicidade em 1994. Isso envolveu uma simples discussão entre um publisher de sites e um anunciante, AT&T. Foi fácil. Uma transação, um CPM e um orçamento ou período de tempo definidos. Todos ficaram felizes. No entanto, como todos sabemos, o número de sites e de lugares para anunciar foi aumentando, como as agências de mídia e anunciantes esperavam lidar com inúmeras oportunidades. O anunciante tinha mais partes para lidar, tornando o gerenciamento mais caro, mas, como sempre, o mercado respondia e as oportunidades se desenvolviam. Mais dados levaram a uma melhor segmentação. A automação levou ao crescimento e a um custo mais baixo. A redução das despesas gerais foi alcançada com a centralização do inventário. As redes surgiram para simplificar ainda mais o processo. A Tremor Media e as redes AOL, por exemplo. Os anunciantes gostaram disso porque podiam comprar em escala, e os publishers também porque podiam vender em escala. Entretanto, logo surgiram sérias preocupações sobre a falta de transparência e precisão.
Além disso, os publishers ainda tinham muito mais inventário para vender também. Era necessário algo ainda mais eficiente e, enfim, mais rápido. Algo parecido com a busca, onde se pudessem fazer lances do inventário. As trocas, Google e Yahoo, impulsionaram o crescimento, mas o anunciante precisava de melhores tecnologias para gerenciar diversas trocas e públicos. Aí que entrou a programática, um software inteligente para adquirir e gerenciar publicidade digital da mesma forma que os mercados financeiros globais negociam e trocam ações e outras classes de ativos na velocidade da luz. Entretanto, a programática concentra-se mais nos públicos do que nos sites e capacita os anunciantes como nunca antes. Ah, e a propósito, é enorme. De acordo com o relatório da eMarketer de 2019 sobre os gastos com publicidade programática nos Estados Unidos, 83,5% do investimento em anúncios digitais dos Estados Unidos são transacionados usando tecnologia programática, o que equivale a 57,30 bilhões de dólares. Prevê-se que, até 2021, os anunciantes digitais dos Estados Unidos investirão quase 80 bilhões de dólares em publicidade programática. Gastos globais com publicidade programática em bilhões de dólares. 2019, 106 bilhões. 2020, 127 bilhões. 2021, 147 bilhões. Eu e o resto da equipe por trás da criação deste livro estamos orgulhosos de ter trazido alguns dos melhores especialistas que trabalham hoje com mídia programática para falar neste capítulo. Agradecimentos especiais a Wayne Blodwell, John Walsh, Paul Evans, Guy Bereziner, Rob Webster e Cady Jones. O que é a compra programática de anúncios? A compra programática de anúncios é o processo de automatização pelo qual o inventário publicitário digital é leiloado, muitas vezes em tempo real. Quando um usuário final abre um aplicativo ou clica em uma página da web, essa ação desencadeia uma série de eventos que duram cerca de meio segundo, às vezes menos, nos quais vários anunciantes fazem lances para veicular um anúncio para aquele usuário final. Trata-se de um processo totalmente exclusivo do marketing digital. Na publicidade tradicional offline, uma empresa cria uma campanha publicitária e depois compra espaços publicitários usando diferentes tipos de mídia: televisão, revistas e jornais e outdoors à beira da estrada. Com a publicidade online, a mesma coisa acontece, mas a logística por trás do planejamento da mídia e de selecionar o lugar e o momento em que você vai veicular seus anúncios é diferente. Isso porque a internet é um meio muito mais dividido e individualizado. Há muito mais sites gerenciados por muito mais organizações do que há redes e programas de TV, e a interação entre cliente e evento de mídia foi reduzida a uma única pessoa, visualizando uma única página ou usando um único aplicativo. Pense nessa dinâmica e compare com um único jornal, sendo impresso uma vez por dia e lido por milhares de pessoas, ou com um único anúncio de TV veiculado para uma grande população. Outra grande diferença entre a publicidade programática e a tradicional é esta. Com a programática, você consegue identificar os clientes com um arquivo cookie do navegador ou com suas IDs de dispositivos móveis. Um processo que permite aos anunciantes e outras partes segmentar os clientes e coletar dados sobre a eficácia da publicidade em um nível individual. Pedimos a Wayne Blodwell, especialista em marketing programático e fundador da Programmatic Advisory, para explicar por que os profissionais de marketing deveriam incluir a programática em sua estratégia de marketing digital. Visão dos especialistas. Por que devemos pensar em programática como parte da estratégia de marketing digital? Contribuição de Wayne Blodwell, fundador e CEO da Programmatic Advisory. Programática é um termo confuso. Se você procura uma definição, encontrará diversas delas. Entretanto, a melhor maneira de pensar em programática é que são os dados e tecnologias que permitem a compra e venda de um anúncio digital. Simplificando, é a infraestrutura. Os profissionais de marketing estão muito familiarizados com canais de marketing digital como busca, redes sociais, vídeos, exibição, e-mail e afiliados, mas estão menos familiarizados com a programática porque não podem vê-la. Programática não é a estratégia de marketing digital, mas o que permite essa estratégia. Fundamentalmente, a infraestrutura programática pode ser pensada em duas grandes vertentes: dados e tecnologia. Ambas são primordiais para realizar a comum ambição de marketing de veicular um anúncio ao usuário certo, com a mensagem certa no momento certo.
Os canais de marketing que são habilitados pela programática, lembre-se, dados e tecnologia, estão crescendo, e estima-se que a programática seja um mercado de 127 bilhões de dólares até o final de 2020, o que representa um aumento de 17% por ano em relação a 2019. Você ouvirá com frequência os profissionais de marketing falarem sobre a importância dos dados, quer seja para obter informações sobre clientes, desempenho comercial, condições de mercado, etc., ou segmentar os clientes na prática. Todos esses dados podem ser alimentados por tecnologias programáticas. Exemplos de tipos de dados que podem alimentar a programática são os seguintes: o contexto da página aplicativo, o ID do usuário, a versão do navegador, o tipo de dispositivo, a hora do dia, o dia da semana, as condições climáticas, a localização do usuário. Se é provável que o anúncio seja visto, quantos anúncios eles já viram dessa marca. A lista é longa. Uma das maiores prioridades dentro de uma estratégia de marketing digital é entender quais dados são úteis e quais não são. Que dados vão permitir que você seja melhor que sua concorrência e quais são uma perda de tempo? No mundo real, os grandes varejistas digitais tendem a aproveitar bem os dados, e isso se deve ao fato de terem criado seu site de tal forma que conseguem rastrear quais produtos um usuário visita. Eles então utilizam esses dados para prever quais outros produtos um usuário pode querer, e depois os inserem em seus canais programáticos, busca, redes sociais e exibição neste caso, resultando em publicidade muito eficaz e de alto desempenho. Por exemplo, se alguém compra um novo iPhone, é possível usar esses dados para depois vender acessórios como carregadores, capas de celular, entre outros. A marca não consegue obter esses dados em outro lugar com facilidade. É um grande diferencial, e apenas estabelecendo a coleta correta dos dados, ela tem uma enorme vantagem comercial. As tecnologias programáticas podem ser confusas, e como toda a parte técnica dos setores, há muitas siglas diferentes para lembrar. De forma muito ampla, você pode dividir essas tecnologias entre plataformas de compra, plataformas de venda, plataformas de avaliação, plataformas de segmentação. Os profissionais de marketing demoram muito tempo para criar uma pilha de tecnologia, a fim de que essas plataformas se integrem entre si da maneira mais eficaz possível e que não haja duplicação de recursos, ou seja, você acaba pagando 2 vezes por duplicação desnecessária de algum recurso. A seguir, apresentamos uma típica pilha de tecnologia programática. Ad Server. Essa tecnologia é a que tecnicamente veicula anúncios em páginas web e aplicativos. É também o registro real para muitos profissionais de marketing sobre quantos anúncios veicularam e qual foi o desempenho deles. Essa é uma parte essencial da pilha de tecnologia do profissional de marketing. Plataforma do lado da demanda. Essa tecnologia é o que os profissionais de marketing usam para realmente comprar canais de marketing digital programaticamente habilitados. Canais incluídos nas principais tecnologias são canais de vídeo, canais nativos, canais de exibição, digital out of home, podcasts, áudio digital, mídia interativa, aplicativo. É nessa plataforma que os profissionais de marketing podem inserir seus orçamentos e critérios de segmentação. É possível selecionar os dados que desejam utilizar. É comum que os profissionais do setor não incluam a busca e as redes sociais como canais programáticos, porque não podem ser compradas em uma plataforma do lado da demanda. Porém, muitos outros as consideram como canais programáticos porque são estrategicamente semelhantes. No final das contas, é uma questão de como o profissional de marketing define a programática para suas necessidades, mas é importante usá-la e esclarecer a terminologia e a abordagem. Segurança da marca. Essa tecnologia é empregada pelos profissionais de marketing para evitar que seus anúncios apareçam ao lado de conteúdo pobre online. Há várias razões para isso. Para garantir que não estejam financiando atividades negativas, como discurso de ódio, terrorismo, conteúdo adulto, etc., bem como para que não haja uma percepção ruim de sua marca. Análise de dados. Essa tecnologia aumenta o ad server em termos de como um profissional de marketing avalia e faz relatórios do sucesso. A análise de dados geralmente se refere a sites e não necessariamente a canais programáticos, mas os dois estão muito interligados. As informações e dados coletados do site podem definir a atividade programática. Segmentação. Esse é um termo que se aplica a todas as tecnologias que não se enquadram nas definidas anteriormente. Essas tecnologias podem ser, entre outras, segmentação por endereços IP,
Segmentação contextual. Segmentação por dados de terceiros. Segmentação por condições climáticas. Segmentação por reconhecimento de conteúdo automatizado. Essas tecnologias normalmente se integram com uma plataforma do lado da demanda, e um profissional de marketing pode ativar e desativar as diferentes opções de segmentação ali existentes. Há centenas de empresas que atuam em todos esses espaços, o que não ajuda no desafio de complexidade que os profissionais de marketing enfrentam. No entanto, quando as tecnologias certas são selecionadas, isso pode proporcionar grande vantagem competitiva e agregar muito valor aos esforços de marketing digital em comparação com a assinatura e o envio de pedidos de inserção com diversos publishers. A programática permite que uma marca otimize seus esforços de marketing digital e normalmente reduza o número de funcionários necessários para executar as atividades. Para concluir, por que você deve considerar a programática em seu marketing digital? Porque seria como um atleta ignorar seu coração. São os alicerces. É a infraestrutura, é o capacitador, é o futuro. Se as marcas investirem nele sabiamente, verão grandes retornos de seu investimento em relação a outras formas de marketing digital. Quem está envolvido na publicidade online? Muitas partes diferentes interagem no ecossistema de publicidade online. Os publishers, vendedores, fornecem o inventário ou o espaço onde os anúncios são veiculados. Estes podem ser um site ou um aplicativo. Por exemplo, The New York Times, CNN e IMDb. São todos publishers que vendem espaço publicitário aos compradores. Anunciantes ou profissionais de marketing, compradores, compram estoque de vendedores a fim de veicular anúncios aos clientes. A Microsoft, a Amazon e a Target são exemplos de anunciantes, embora cada uma dessas empresas também atue como um publisher digital por direito próprio. As ad networks servem como corretoras entre grupos de publishers e grupos de anunciantes. Tradicionalmente, agregam publishers e anunciantes, e também lidam com o inventário remanescente, mas podem ter diversos modelos de negócios e clientes. Os consumidores são os clientes segmentados pelos anúncios. São os que abrem um aplicativo ou clicam em uma página da web. Os provedores de dados fornecem informações úteis para a segmentação. Podem ser informações contextuais sobre o site ou a página web, em que o anúncio é veiculado. Por exemplo, você não gostaria que seu anúncio de férias aparecesse ao lado de uma notícia sobre um acidente aéreo. Dados comportamentais sobre os usuários. Dados de visualização que determinam se os blocos de anúncio foram provavelmente vistos por pessoas de verdade e outros tipos de dados. As plataformas de gerenciamento de dados, DMPs, são sistemas centralizados de coleta de dados próprios que se integram com dados de terceiros, aplicando-os à estratégia publicitária de cada um. Uma DMP pode oferecer as seguintes características: estimar o alcance provável para um segmento de usuários, avaliar o crescimento a partir do uso de dados, atuar como uma câmara de compensação entre compradores e vendedores de dados, e auxiliar publishers na monetização de dados de seus usuários. As DMPs normalmente trabalham com dados de usuários, mas também podem usar dados contextuais ou outros tipos de dados. As plataformas do lado da demanda, DSPs, permitem aos clientes de publicidade comprar mídias digitais em diferentes ad networks, ad exchanges e plataformas, usando uma única interface. As plataformas do lado da oferta, SSPs, permitem aos publishers acessar a demanda de muitas ad networks, ad exchanges e plataformas possíveis em uma única interface. Vendedores de mídia interativa criam, servem e gerenciam publicidade de mídia interativa. Mídia interativa refere-se geralmente a propagandas com áudio, vídeo ou outros elementos interativos. Publishers, anunciantes e redes interagem em sistemas unificados de tráfego de anúncios chamados de ad exchanges. Uma ad exchange permite que anunciantes e publishers utilizem a mesma plataforma tecnológica, serviços e métodos, e falem a mesma língua para trocar dados, estabelecer preços e, por fim, veicular um anúncio. O que é a veiculação de anúncios? No fim das contas, o objetivo por trás da compra programática é veicular o anúncio certo para o público certo, no momento certo. Então, o que significa veicular um anúncio? A veiculação de anúncios é o processo de 1. Determinar qual anúncio vai para qual espaço publicitário em uma determinada página da web ou aplicativo do publisher. E 2. Entregar, ou veicular, o anúncio.
O computador ou grupo de computadores responsáveis por isso é chamado de ad server. Os principais publishers, ad networks e anunciantes, às vezes têm seus próprios ad servers. A maioria dos grandes ad servers também pode escolher o anúncio que mais beneficiará o anunciante ou o publisher e que atenda aos critérios de cada parte. Registrar quantos anúncios foram veiculados e em que páginas ou telas. Registrar dados de desempenho, por exemplo, se o anúncio foi clicado, quando o telespectador parou de reproduzir um anúncio em vídeo, ou se o anúncio pode ser vinculado a uma compra ou alguma outra ação. Enviar os dados de desempenho do funil de volta ao processo de correspondência. Recolher e disponibilizar dados do usuário, que são informações sobre um cliente, usuário, incluindo hábitos de navegação e dados demográficos. Um ad server pode ser de um publisher, em que este decide quem fica com as impressões, ou um ad server de um anunciante, em que este decide o conteúdo que vai no espaço de anúncio que lhe foi atribuído. Ou pode ser um ad server intermediário que tenta ser benéfico para ambos os lados. O que os profissionais de marketing digital precisam saber sobre a compra programática? Imagine se você tivesse que pagar uma taxa para visualizar o conteúdo de seus sites favoritos ou usar seus aplicativos favoritos. Por sorte, devido à publicidade programática, você não precisa pagar. A compra programática refere-se simplesmente à compra de inventário de anúncios por meios automatizados, ao contrário de compras manuais, em que os anunciantes entram em contato com uma equipe de vendas ou outro mecanismo offline. Os anunciantes querem conseguir segmentar seus produtos aos usuários certos. Os publishers, por sua vez, querem monetizar melhor seus sites ou aplicativos. A monetização bem-sucedida dá aos publishers a opção de oferecer conteúdo gratuito aos usuários, em vez de cobrar por ele usando paywalls. Para entender melhor como ocorre esse tipo de transação entre o publisher e o anunciante, você precisa saber sobre as diferentes formas em que o inventário é comprado para veicular publicidade, além dos vários modelos de precificação existentes. Como os anunciantes adquirem o inventário do publisher. Há 3 maneiras diferentes pelas quais vendedores e compradores fazem transações de mídias: leilões em tempo real, abertos, leilões fechados, preferenciais e direto. RTB. Os leilões em tempo real, RTB, são leilões programáticos abertos em que o inventário de anúncios é vendido e comprado por impressões por meio de lances feitos nos milissegundos antes de uma página da web ser carregada por um usuário. Quando as pessoas falam em publicidade programática, muitas vezes querem dizer RTB. Um leilão RTB é mais eficaz para um anunciante do que um leilão estático porque, ao contrário de ter que pagar uma taxa fixa para cada impressão, o anunciante pode avaliar cada oportunidade de comprar uma impressão de anúncio em tempo real, permitindo a aceitação ou rejeição de cada impressão de anúncio na campanha. Leilão fechado, deal preferencial. Os leilões fechados e deals preferenciais constituem um mercado baseado em lances, baseados nas relações entre publishers e anunciantes específicos. Normalmente, para iniciar a compra e venda de leilões fechados e deals preferenciais, um publisher convida um anunciante a dar lances em seu inventário, e isso permite que o anunciante acesse primeiro um inventário específico de anúncios antes de ser disponibilizado a outros compradores de um leilão aberto. Os lances do leilão aberto competem com os lances do leilão RTB. Os leilões fechados são, às vezes, priorizados no lugar dos leilões RTB. Os deals preferenciais são acordos feitos antes dos leilões, tornando os lances mais visíveis e acessíveis ao mercado. Os deals preferenciais também podem ser um grande ponto de partida para as negociações de deals fechados. Esse mercado geralmente dá ao anunciante acesso a um inventário de alta qualidade e seguro para a marca. Direto. Em um marketplace direto, os anunciantes compram impressões em massa a um valor fixo de CPM, em vez de passar por um leilão de lances em tempo real. Esse modelo fornece ao anunciante uma garantia, ou uma reserva, sobre o inventário do anúncio. Anunciantes e agências muitas vezes pagarão preços especiais para acessar esse tipo de inventário, pois permite que eles segmentem públicos específicos com base nos dados demográficos, de navegação, etc. E o anunciante tem certeza dos dados da campanha. A compra direta funciona bem para anunciantes que desejam um melhor controle sobre o posicionamento de seus anúncios. Além disso, também lhes dá a flexibilidade de empregar formatos de mídia interativa, como a aquisição de páginas em uma homepage, onde nenhum outro anúncio é mostrado.
Modelos de precificação para a venda de anúncios online. Existem algumas formas principais de precificar a mídia online: CPM, custo por 1000 impressões, CPA, custo por aquisição, CPC, custo por clique, e patrocínio. Geralmente o preço de uma impressão é determinado pelo que os compradores estão dispostos a pagar em tempo real, assim como a qualidade do produto. Esse tipo de compra significa que os anúncios podem ser segmentados a grupos ou segmentos específicos de usuários, e os orçamentos podem ser gerenciados em tempo real. Nota: é importante notar que o RTB é um modelo de leilão de segundo preço. Isso significa que o lance mais alto ganha o leilão, mas paga 1 centavo a mais do que o segundo lance mais alto. Os leilões de segundo preço permitem uma avaliação mais precisa do material a ser leiloado. CPM. O custo por 1000 impressões, CPM, é quando o preço é baseado em 1000 impressões. É vantajoso para os publishers, pois eles ainda serão pagos por cada impressão e não arriscam nada no desempenho do anúncio. Para os compradores, o preço de $1 por CPM significa que receberão esse montante cada vez que o anúncio deles for visto 1000 vezes. Para os vendedores, o preço de $1 por CPM significa que eles receberão esse valor a cada 1000 anúncios que exibirem. VCPM. O custo por 1000 impressões visíveis, VCPM, significa que um anunciante só paga quando um anúncio é exibido na tela por 1 segundo ou mais para anúncios de exibição, e 2 segundos ou mais para anúncios de vídeo. CPC. O custo por clique, CPC, é o valor médio cobrado por um clique em um anúncio. Ao contrário do CPM, o CPC é uma métrica baseada no desempenho. Isso significa que um publisher só é pago quando o usuário clica em um anúncio, independentemente de quantas impressões foram servidas antes que o clique ocorresse de fato. Se um anúncio recebe 2 cliques, um custando 20 centavos e outro que custa 40 centavos, o CPC médio será de 30 centavos. CPA. O custo por aquisição, CPA, é melhor para um anunciante, pois ele só paga ao publisher quando o anúncio resulta em uma venda ou em uma conversão de acordo com seu objetivo de campanha. Se $100 forem gastos em uma campanha e ela resultar em 10 aquisições, o CPA seria de $10. Patrocínio. Patrocínio é quando o anunciante aceita um valor fixo do publisher em troca da veiculação de seu anúncio por um determinado período. Os anúncios são comprados com base em CPD, custo por dia. E o custo seria para uma porcentagem de todas as visualizações durante a campanha. Não há nenhum custo adicional para cliques nem limite para quantas impressões o anúncio recebe nesse período. Uma visão mais detalhada. A compra programática permite aos profissionais de marketing trazer para suas campanhas publicitárias tomadas de decisão sofisticadas e baseadas em dados. Ao contrário de publicidade veiculada e digital out of home, os anúncios digitais podem ser personalizados e responsáveis por fatores como a capacidade de visualização e avaliação de conversão. Ao aplicar a dinâmica de leilão, tanto publishers quanto anunciantes conseguem alcançar objetivos mutuamente compatíveis em um mercado transparente e que funciona bem. Aqui estão algumas das principais definições que regem a compra programática. Rede. Para os compradores, uma rede representa sua conta como um todo. Na rede, os compradores podem decidir quem é elegível para vender a eles e que nível de auditoria de inventário eles exigem. Além disso, podem criar listas de domínios e aplicativos para uma whitelist ou uma blacklist eficiente de itens de linha, estabelecer um limite de quanto eles estão dispostos a gastar por dia no inventário de terceiros e muito mais. Pedido de inserção. Um pedido de inserção representa um acordo financeiro entre um comprador e um publisher que especifica o objetivo do comprador. O pedido de inserção contém informações como o orçamento total que um comprador destina a um publisher por um período, ou que tipo de verificação de terceiros um comprador utiliza. Item de linha. O item de linha de um pedido de inserção representa as estratégias acordadas que o comprador estabelece. Ele traz informações especificadas pelo comprador, tais como quanto dinheiro ele alocou para uma oferta ou de que tipo de segmentação precisa. Conteúdo. Um conteúdo é um anúncio real, hospedado por um ad server próprio ou de terceiros. Os conteúdos pertencem a um anunciante específico e vêm em diferentes formatos. Dentre eles, banners publicitários, anúncios de texto ou imagem que aparecem acima ou ao lado do conteúdo. Anúncios expansíveis. Anúncios que podem ser ampliados além de seu tamanho original.
muitas vezes com interações do usuário, tais como rolar a tela para baixo ou passar o cursor sobre o anúncio. Anúncios pop. Anúncios que são exibidos em uma janela secundária do navegador. Os anúncios pop-up são exibidos em frente à janela inicial do navegador, enquanto os pop-under são exibidos atrás dela. Anúncios em vídeo. Os anúncios em vídeo podem ser reproduzidos antes, durante ou após o conteúdo principal do vídeo. Uma unidade especial de anúncio em vídeo, Video Outstream, é incorporada ao corpo de um artigo, na maioria das vezes definida para reprodução automática, quando o leitor chega à parte da página que contém o anúncio. O som geralmente só é ativado quando o leitor passa o mouse sobre o anúncio. O Video Outstream não requer conteúdo de vídeo. Ele pode ser veiculado em uma unidade de banner. Anúncios para dispositivos móveis. Os anúncios para dispositivos móveis podem ser em formato de pacote ou anúncios na web que são otimizados para dispositivos móveis. Pixel de segmentação. Um pixel de segmentação é colocado em páginas web para coletar dados sobre os usuários, tais como páginas visitadas e ações tomadas, ou características, tais como gênero, localização e histórico de compras. Quando um pixel de segmentação dispara, o usuário é adicionado a um segmento, que depois pode ser segmentado para tentar alcançar o usuário novamente. Isso, por sua vez, é chamado de retargeting. Os pixels de segmentação pertencem a toda a rede ou a um anunciante específico. Os segmentos de nível de rede estão disponíveis para segmentação em todos os itens de linha de todos os anunciantes. Segmentos de nível de anunciante estão disponíveis para segmentação apenas em itens de linha de um anunciante específico. Pixel de conversão. Um pixel de conversão é colocado em uma página web para acompanhar as ações do usuário em resposta aos conteúdos de um anunciante, como o cadastro em um site ou a realização de uma compra. Quando um pixel de conversão dispara, uma troca determina se a conversão, o cadastro, a compra, etc., pode ser atribuída ou ligada ao usuário clicando ou vendo previamente um dos conteúdos do anunciante, atribuição de conversão. Um determinado comprador pode ter muitos pixels de conversão diferentes. O comprador associa cada pixel de conversão a muitos itens de linha. Exemplos incluem controle de pagamento, metas de desempenho com base no CPA ou avaliação de impressões com base nos dados de otimização do CPA. Pixel de conteúdo de terceiros. Um pixel de conteúdo de terceiros é usado para desencadear uma ação de terceiros quando um conteúdo é veiculado. Um comprador pode ter pixels de terceiros a nível de rede, anunciante ou conteúdo. A definição desses pixels nos níveis da rede e do anunciante permite ao comprador poupar tempo aplicando pixels a conteúdos em toda a rede ou anunciante em vez de um a um, além de evitar a repetição da auditoria de conteúdo. Rastreador de cliques é usado para rastrear cliques associados a conteúdos. Isso é feito anexando o rastreador como um pixel que pega carona no conteúdo hospedado externamente. Pedimos ao especialista em marketing programático John Walsh que nos explicasse como as peças do quebra-cabeça programático se encaixam. Visão dos especialistas. Juntando as peças do quebra-cabeça programático. Contribuição de John Walsh, vice-presidente sênior de estratégia na Europa na Engine Media Exchange, EMX. A compra e venda de mídia programática é simples e ao mesmo tempo complexa. Seu objetivo é permitir que os compradores de mídia comprem em escala, além de os publishers terem acesso a mais anunciantes que, assim esperam, estão competindo por seu inventário e fazendo os melhores lances para ganhar. De maneira resumida, comprar e vender mídia programática é reduzir o atrito associado a esse processo, desde que a compra e a venda de anúncios começaram no século XIX. As peças do quebra-cabeça programático são variadas e nem todas são necessárias, a menos que os anunciantes ou publishers as exijam. O segredo é equilibrar o número de fornecedores de tecnologia com o orçamento que você tem disponível para implantar na mídia real. Cada fornecedor de tecnologia vem com um custo, e este corrói seu orçamento. Então, como você decide a quantidade de tecnologia adequada para suas necessidades? Além dos ad servers, que são necessários independentemente de um comprador estar ou não utilizando tecnologia programática, os elementos principais seriam os seguintes. 1. Uma plataforma do lado da demanda, DSP. 2. Uma plataforma do lado da oferta, SSP. 3. Um header bidder. Nós analisaremos cada um deles para ver como se encaixam, começando com o uso de uma plataforma do lado da demanda, DSP, como interface de compra de mídia.
Uma DSP é onde o negociante de mídia estabelece os vários itens do plano que deseja executar. Isso incluiria coisas como uma cookie pool, em outras palavras, coorte, a ser comparada, uma lista de sites de inclusão e exclusão, horas do dia, dias da semana, entre muitos outros parâmetros. Se a DSP é a plataforma de compra, então os publishers precisam de tecnologia que se conecte com aqueles que ainda trabalham em seu nome. Esta é conhecida como plataforma do lado da oferta, SSP, ou trocas programáticas. A plataforma do lado da oferta existe para que os editores gerenciem sua demanda, estabeleçam preços mínimos, criem categorias de exclusão de publicidade, anúncios de jogos e de aplicativo de relacionamento nem sempre são favoráveis, e basicamente aumentem o lucro. No entanto, ainda há mais uma peça que os editores exigem: um header bidder. Os header bidders são pequenas peças de código que atuam como uma container tag, um suporte de trocas para hospedar leilões usando apenas um código, no site de um publisher. Como o nome em inglês sugere, eles se localizam no cabeçalho do site, acessando os diversos anúncios que o publisher concordou que podem ser vendidos em um leilão em tempo real. Em resumo, são dois lados da cadeia de suprimentos estabelecendo várias regras a fim de permitir um jogo equilibrado para quando o leilão ocorrer. Dentro do leilão em tempo real, toda essa tecnologia é colocada em ação para encontrar o anunciante mais bem pago com a impressão que eles querem, baseados em seus parâmetros de entrada. Quando os leilões programáticos, ou RTB, como eram mais comumente chamados no início, começaram, os leilões eram de segundo preço. O melhor exemplo de um modelo de leilão de segundo preço é o eBay. No eBay, o lance vencedor é apenas um pequeno incremento do próximo lance mais alto, o que significa que um anunciante pode fazer um lance de $500 por um item, mas só paga $2,60 dele se o próximo lance mais alto for $2,50. No entanto, isso funciona bem para o anunciante, mas não tanto para o publisher. Como um setor, o programático evoluiu para representar um valor mais justo para o publisher final. Afinal de contas, é ele que está prestando a atenção no cliente. O setor mudou, portanto, para um modelo de leilão de primeiro preço, o que significa que o preço do lance é o preço que você paga caso ganhe. Isso fez com que anunciantes, DSPs, SSPs, exchanges, tivessem que trabalhar muito mais em colaboração a fim de orientar as estratégias de lances. Agora que já vimos o básico, podemos entrar brevemente em mais detalhes das complexidades que envolvem o quebra-cabeças programático. O que os anunciantes querem é expandir ao máximo o alcance do público-alvo com a frequência desejada e com o menor investimento possível, enquanto atenuam as fraudes que são abundantes. O inventário mais barato possível é através do que é conhecido como mercados abertos, OMP. O OMP é uma abordagem mais dispersa que traz publishers de cauda longa e desconhecidos, embora tenham dados sobre o público-alvo e mais potencial para questionar a segurança da marca e possíveis fraudes. Os mercados privados, PMP, têm controles muito mais rígidos dos sites nos quais os anúncios poderiam aparecer. Mas, em contrapartida, o preço mínimo de lances é maior, impactando o preço total do CPM para o inventário que, em teoria, é possível comprar no OMP. A fraude é um problema que ocorre dentro da mídia digital e de maneiras diferentes. Apesar de o setor nunca estar totalmente livre de fraudes, existem maneiras de as mitigar. Pense nisso como se fosse uma pequena loja física. Sem nenhum recurso de segurança, você é um alvo para ladrões. Entretanto, se colocar câmeras de segurança, alarmes junto à porta e etiquetar todos os itens, você mitigará as fraudes. Se for além e instalar uma porta trancada e apenas permitir convidados, seu negócio vai falir e terá que fechar. Portanto, sempre haverá uma quantidade tolerável de fraude para lidar. De maneira resumida, se você deseja reduzir as oportunidades de fraude em sua própria cadeia de suprimentos de mídia, então a maneira mais fácil de fazer isso é criando uma lista de publishers aprovados dos quais você gosta de comprar. Além disso, é preciso assegurar que a DSP que você está usando esteja diretamente conectada a uma SSP, que por sua vez está diretamente conectada a esses publishers. Esse é um Supply Path Optimization, SPO. Em seguida, certifique-se de que tanto a DSP quanto a SSP sejam totalmente transparentes sobre suas tarifas de compra. Há fornecedores como a Double Verify ou a AdLux que também conseguem combater ainda mais as fraudes. No entanto, mesmo fazendo essas coisas, não pense que você vai ter um caminho de suprimentos livre de fraudes.
será apenas um caminho com níveis toleráveis de fraude. Toda essa cadeia de suprimentos tende a ser obscura, o que permitiu que certas seções dela sugassem mais valor do que o entregue. E isso criou um ambiente de desconfiança entre os participantes. O pedido de transparência foi ouvido, e há uma vontade de certas seções da cadeia de valor existente serem mais transparentes. Fazer perguntas difíceis sobre a transparência financeira de seus fornecedores de tecnologia é uma obrigação, mesmo que você sinta que a troca por mídia de preço mais alto não valha a pena para seus KPIs de marketing. Se você ainda não estiver totalmente confiante para avançar em sua estratégia programática, há cursos online gratuitos disponíveis das principais empresas da área que ajudarão. Por exemplo, a The Trade Desk ou a Adform. Há também algumas excelentes consultorias em programática que podem ajudar no seu aprendizado. Implementando sua mídia programática internamente. Os profissionais de marketing normalmente trabalham com agências de mídia, que têm suas próprias equipes programáticas, também conhecidas como trading desks. No entanto, as marcas estão pressionando cada vez mais para ter maior controle sobre suas compras de mídia, e há uma tendência crescente para internalizá-la. Em um estudo do IAB de 2018, 18% das marcas pesquisadas internalizaram a compra programática e os outros 47% fizeram isso de forma parcial. Então, como você faria isso? Pedimos a Paul Evans, ex-líder global de mídia da Vodafone e responsável pela gestão programática do grupo Vodafone, que nos desse alguns conselhos. Visão dos especialistas. Como internalizar a mídia programática e alcançar eficácia a longo prazo. Contribuição de Paul Evans, consultor de estratégia e marketing para empresas de tecnologia e mídia e ex-líder global de mídia da Vodafone. Métricas de curto prazo, benefícios de curto prazo. Os negócios e o marketing de fato têm enfatizado cada vez mais o desempenho a curto prazo ao longo do tempo. A demanda por prestação de contas imediata e retorno sobre o investimento é visível nas expectativas trimestrais dos acionistas, por meio de práticas ágeis de trabalho e do aumento do marketing de desempenho. Essa tendência só não é maior do que a relevância dada aos KPIs da mídia digital. A aceitação de métricas de proxy que substituem a qualidade e os resultados a longo prazo, como impressões, cliques e visualizações. O problema aqui é que, quando estabelecemos os objetivos, os alvos e as métricas errados, apenas focando no curto prazo, somos fadados ao fracasso. À medida que as marcas voltam sua atenção para o controle prático de sua mídia, dados e operações de conteúdo usando funções internas, há o risco de que as mesmas metas, objetivos e avaliação de eficácia de curto prazo os acompanhem. De que adianta essa economia imediata de despesas para a agência? Que condições de pagamento conseguimos para nosso novo contrato de DSP? Podemos contratar mais executivos juniores para o pessoal de nossa equipe interna? Todos esses são requisitos válidos para qualquer negócio, além de importantes para a integridade comercial da função. Mas quando o sucesso é julgado apenas a curto prazo e a ênfase é dada apenas no retorno de investimento ao negócio, as escolhas feitas para alcançar isso só levam você a um lugar, o fundo do poço. Comece estabelecendo um motivo para um valor a longo prazo. Então, como seria o valor e a eficácia a longo prazo das funções internas? A resposta deve começar com o motivo, algo que Simon Sinek definiria como um propósito de alto nível para a iniciativa, que procura inspirar mudanças de comportamento e capacidades. Se começarmos pelo motivo, somos obrigados a olhar além do curto prazo, normalmente orientado para os objetivos de custo, para abraçar as razões mais fundamentais que as marcas podem escolher para assumir o controle operacional de aspectos de seu marketing. Aqui não há motivações certas ou individuais. Melhor gestão de marketing, promoção de uma agenda de inovação, desenvolvimento de competências internas, tomar posse de dados de primeira mão, estabelecer tributação em cascata ou transparência na cadeia de suprimentos, estabelecer parcerias tecnológicas para conduzir a personalização. Todas são estrategicamente corretas para qualquer negócio específico. A internalização é um processo. É importante considerar os principais marcos e etapas no desenvolvimento de soluções de mídia programática interna. Se partir do motivo e estabelecer objetivos claros a longo prazo, você está começando do lugar certo. Para isso, a internalização deve ser vista como uma maratona e não como um sprint. Uma jornada e um processo sistemático de gerenciamento de mudanças.
Há muitos detalhes a serem desenvolvidos nessa breve visão geral, mas aqui procuraremos abordar as principais etapas que qualquer empresa deve considerar à medida que avança para viabilizar uma função interna de mídia programática. Entender onde você está em sua jornada. A internalização das capacidades operacionais da mídia deve ser considerada como a parte de uma jornada de qualquer marca, e é fundamental saber onde você está nessa jornada. Essas etapas de crescimento são lineares, sequenciais na adoção, sendo a propriedade da tecnologia um pré-requisito para o desenvolvimento da internalização. A base para a entrega de todas essas capacidades funcionais são os objetivos operacionais a longo prazo que uma empresa de marketing moderna deve buscar dentro do cenário do setor, ou seja, transparência, independência e propriedade. A internalização é o ato final de controle, um subconjunto dessas metas, que ajuda a solidificar os benefícios de todas as capacidades existentes. Desenvolvendo um business case de internalização. Como já discutimos, a internalização é um compromisso de longo prazo que uma empresa deve considerar durante pelo menos 3 a 5 anos, podendo ser estendido. Nesse sentido, o desenvolvimento de um business case sólido será fundamental para envolver a liderança e assegurar o compromisso essencial de investimento no pessoal, em tecnologia e outros recursos. A seguir, apresentamos um resumo dos principais territórios do business case. Serviços de mídia. Redução dos custos de agência com a redistribuição do quadro de pessoal. No entanto, o custo para contratar equipes internas inevitavelmente compensa essa economia. Entrega de campanha. Apropriação do orçamento e controle do planejamento de campanhas. Melhorias na eficiência do desempenho do investimento em mídias. Gerenciamento de dados. Melhorias na utilização de dados próprios. Melhor segmentação, supressão e frequência. Melhor conteúdo personalizado com base em dados. Padronização técnica. Consolidação de fornecedores de tecnologia de anúncios através de Ad Server, DSP, e verificação. Maior transparência do imposto tecnológico da cadeia de suprimentos. Desafios que requerem gerenciamento de mudanças. Trazer qualquer parte dos serviços de mídia para a equipe interna requer uma gestão de mudança organizacional significativa. A área mais focada deve ser a mudança da cultura existente nos níveis de RH, financeiro e executivo sênior, em oposição ao desenvolvimento ou à contratação de equipes funcionais mais óbvias. É essa mudança cultural e o suporte por muitos anos que é bastante desafiado por mudanças na gerência sênior, restrições orçamentárias ou desenvolvimentos de mercado. Não há uma só fórmula. Trata-se de tomar medidas lógicas para assegurar uma transição bem-sucedida priorizando a função da mídia e das capacidades funcionais. Além do mencionado antes, as seguintes áreas devem ser consideradas em termos de planejamento de mudança, para implementar e fazer a transição para uma equipe interna de mídia. Função. Organização, estrutura. Desenvolvimento cultural. Processos operacionais. Inovação, liderança. Talentos. Identificação de cargos. Planejamento de contratação, manutenção, retenção, treinamento, desenvolvimento. Comercial. Novos contratos, cobranças de fornecedores diretos. Condições de pagamento. Descontos e outros incentivos comerciais divulgados. Integração. Formas de trabalhar com clientes internos. Sincronia de planejamento e compra com a agência. Modelos híbridos não são uma decisão binária. Em princípio, qualquer função de marketing, mídia, gerenciamento de dados ou de conteúdo pode ser feita pela equipe interna. Mas, na prática, é mais lógico considerar as capacidades de alimentação de dados e de tecnologia para a internalização. É aqui que as barreiras de controle são reduzidas ou removidas, por exemplo, em plataformas tecnológicas acessíveis, tais como as DSPs.